Em 2008, o sistema financeiro global quase parou. Bancos quebraram, mercados congelaram, governos precisaram intervir. A crise parecia ter uma lição clara. Os bancos assumiram risco demais. Então o mundo decidiu reformar o sistema. Mais regulação, mais capital, mais controle. Mas existe uma pergunta que poucos fizeram. Se os bancos passaram a emprestar menos, quem passou a emprestar mais? A resposta está em um mercado de trilhões de dólares, chamado crédito privado. E para entender por que isso importa agora, precisamos voltar para 2008. Sucesso, fracasso, golpes, genialidade. Tudo começa com uma decisão. Anatomia do dinheiro. Os bastidores das maiores histórias financeiras. Quando as pessoas falam da crise de 2008, normalmente dizem o seguinte: foi a crise das hipotecas subprime. Isso está parcialmente certo, mas essa frase, sozinha, explica pouco, porque a crise de 2008 não foi apenas uma crise de pessoas que não conseguiram pagar a casa. Ela foi uma crise de algo muito maior, da forma como o sistema financeiro empacotou, distribuiu e escondeu o risco. Em outras palavras, não foi só uma crise de dívida, foi uma crise de engenharia financeira. Para entender 2008, precisamos voltar alguns anos. No começo dos anos 2000, os Estados Unidos viviam um período de juros baixos, crédito farto e valorização imobiliária. Comprar imóvel parecia um ótimo negócio. Para famílias, bancos e investidores, havia muito dinheiro buscando retorno. Criou-se então uma sensação coletiva de segurança. A lógica era simples. Se a pessoa não pagar, o banco toma a casa. E como o valor dos imóveis sempre sobem, o risco parece pequeno. Esse foi um dos erros centrais. O sistema passou a se comportar como se o preço dos imóveis pudesse subir para sempre. Nesse ambiente, os bancos começaram a expandir cada vez mais o crédito imobiliário. Começaram a emprestar para pessoas com renda instável, histórico ruim de crédito, alto endividamento, pouca capacidade real de pagamento. Esses empréstimos ficaram conhecidos como hipotecas subprime. Imagine que você tem uma loja e começa a vender parcelado para crescer mais, vendendo fiado para clientes que talvez não consigam pagar. Seu faturamento sobe, sua sensação é de crescimento. Mas na prática, você só está acumulando risco escondido. Foi justamente isso que aconteceu, em uma escala absurda, nunca visto antes. O problema é que o sistema não parou aí. Muita gente acha que o banco emprestava e depois esperava 20 ou 30 anos para receber, mas esse não era o modelo dominante. O banco fazia o empréstimo, depois vendia essa dívida para o mercado. Em vez de carregar a hipoteca por décadas, o banco empacotava várias hipotecas em um grande pacote financeiro. Esse pacote virava um título. Esse título podia então ser vendido para investidores. Ou seja, a dívida da família que financiou a casa deixava de ser apenas um contrato entre banco e cliente. Ela passava a fazer parte de um produto financeiro. É aqui que começa a engenharia que ampliou a crise. Esses pacotes ficaram conhecidos como Mortgage Backed Securities, ou simplesmente MBS. A lógica é a mesma que vimos na seção de direitos no episódio 1, no caso do Banco Master. Imagine 100, 1000 ou 10 mil financiamentos imobiliários reunidos dentro de uma mesma estrutura. As prestações pagas por essas famílias alimentavam o fluxo de caixa desse pacote. Então o investidor comprava esse título com a expectativa de receber esse fluxo ao longo do tempo. A promessa era: você está comprando uma carteira de financiamentos imobiliários. Na aparência, isso parecia inteligente, porque em vez de depender de uma única família, o investidor estaria exposto a muitas famílias ao mesmo tempo. Parecia diversificação, parecia segurança, mas havia um problema. A qualidade média dessas hipotecas estava piorando, e muita gente preferiu ignorar isso. Aqui entra a analogia da cesta de frutas. Se você enche a cesta com frutas cada vez piores, o problema passa a estar na cesta inteira, e não em apenas uma ou duas frutas. Foi isso que aconteceu com os títulos imobiliários. O sistema acreditou que juntar muitas dívidas ruins em um pacote faria aquele pacote parecer seguro. Mas juntar problemas não o elimina, somente muda o seu formato. E o sistema foi além. Esses títulos imobiliários começaram a ser reorganizados em estruturas ainda mais sofisticadas. Essas estruturas ficaram conhecidas como CDOs, Collateralized Debt Obligations. Na prática, era como se o mercado pegasse vários pacotes de dívidas e reorganizasse esses pacotes em novas camadas de risco. Essas camadas eram chamadas de tranches. A lógica era a seguinte: uma parte dos investidores receberia primeiro e seria considerada mais segura. Ficou conhecido como tranche sênior. A outra parte receberia depois e seria mais arriscada, conhecidas como tranche mezanino e tranche equity.
Na teoria, isso parecia engenharia refinada. Na prática, muitas vezes, era apenas uma maneira mais complexa de redistribuir o mesmo risco. É como pegar água suja, colocar em garrafas bonitas, criar rótulos diferentes e dizer que algumas agora são premium. A embalagem mudou, a natureza do conteúdo não. E aí entram as agências de rating. Muitos desses títulos receberam notas altíssimas, em alguns casos, notas AAA. O mercado passou a tratar parte dessas estruturas como se fossem extremamente seguras. Isso ajudou a espalhar esses ativos pelo mundo inteiro. Fundos de investimento compraram, seguradoras compraram, bancos compraram, fundos de pensão compraram. O risco deixou de estar concentrado. Ele foi distribuído pelo sistema inteiro. E isso parecia bom, até o momento em que ninguém mais conseguia medir onde estava a fragilidade. Mas ainda faltava um ingrediente para transformar um problema sério em um desastre sistêmico. O ingrediente final foi a alavancagem. A alavancagem é, basicamente, operar com muito dinheiro emprestado. É quando uma instituição usa pouco capital próprio e muito capital de terceiros para ampliar ganhos. Enquanto tudo sobe, a alavancagem parece genial, porque multiplica lucro. Mas quando os preços caem, ela multiplica a perda. Enquanto está tudo estável, parece eficiente. Mas qualquer oscilação aumenta o risco de perdas. Foi isso que aconteceu com várias instituições financeiras. Elas estavam de pé, mas em estruturas frágeis demais para absorver perdas. O sistema funcionava enquanto 3 crenças continuavam de pé. 1. Os imóveis continuariam subindo. 2. A inadimplência seria controlável. 3. Os títulos poderiam ser revendidos sem problema. Mas essas 3 crenças começaram a falhar ao mesmo tempo. Os preços dos imóveis começaram a cair, a inadimplência começou a subir, e os investidores começaram a desconfiar do valor real daqueles ativos. A partir daí, surgiu o pior tipo de crise no sistema financeiro, a crise de confiança. Porque quando ninguém sabe quanto vale um ativo, ninguém quer comprar. E quando ninguém quer comprar, a liquidez desaparece. Em setembro de 2008, o Lehman Brothers quebrou. Esse foi o momento simbólico da crise. Mas é importante deixar claro, o Lehman não causou sozinho a crise. Ele foi o momento em que o mundo percebeu que o problema era maior do que parecia. A quebra do Lehman funcionou como um aviso brutal. Se uma instituição desse tamanho pode cair, ninguém sabe quem é o próximo. E no sistema financeiro, isso é devastador, porque o sistema depende de confiança mútua. Bancos precisam confiar uns nos outros, fundos precisam confiar nos preços, mercados precisam confiar na liquidez. Quando isso some, o crédito trava. E quando o crédito trava, a economia real sente. Empresas não conseguem financiamento, consumidores pedem acesso a crédito, investimentos param, demissões aumentam. A crise financeira transborda para a economia. Então, o que realmente quebrou em 2008 não foi só o mercado imobiliário, não foi só o Lehman Brothers, não foi só a hipoteca subprime. O que quebrou foi a confiança de que o sistema sabia medir risco. Mostrou que ativos, estruturas e liquidez pareciam mais sólidos do que realmente eram. E isso importa muito para o restante do episódio. Porque anos depois, o sistema mudou, mas a lógica do risco não desapareceu. Ela apenas mudou de formato. Depois de 2008, governos e reguladores apertaram as regras sobre os bancos. O sistema bancário ficou mais vigiado, mais capitalizado, mais regulado, mas o crédito continuava necessário. Empresas continuavam precisando de financiamento, e o mercado encontrou outro caminho. O risco não saiu do sistema, ele apenas saiu dos bancos. E foi justamente aí que começou a crescer o mercado de crédito privado. Após 2008, foram criadas regras mais rígidas, como Basileia III e Dodd-Frank, oficialmente conhecida como a Lei da Reforma de Wall Street, uma das maiores desde a Grande Depressão de 1929. Essas regras tornaram os bancos mais seguros, mas criaram um efeito colateral. Os bancos passaram a emprestar menos para empresas mais arriscadas, e o mercado encontrou uma solução. Se os bancos não podem emprestar, outros agentes passam a emprestar. Foi nesse momento que começou a crescer rapidamente o mercado de private credit. No mercado americano, crédito privado é quando fundos de investimento, instituições ou até mesmo investidores pessoais emprestam para empresas, sem banco no meio, ou seja, captam dinheiro de fundos de pensão, seguradoras, family offices e investidores de alta renda. Esse dinheiro é emprestado diretamente para empresas. Normalmente, empresas médias ou endividadas pagam juros mais altos em troca do financiamento. E esses juros são distribuídos aos investidores. Imagine uma situação simples. Antes, uma empresa que precisava de dinheiro ia ao banco. O banco analisava o risco e concedia o empréstimo. Hoje, em muitos casos, a empresa vai diretamente a um fundo de crédito. Esse fundo reúne dinheiro de diversos investidores e faz o empréstimo diretamente.
É como se o banco tivesse sido substituído por esse fundo. Depois de 2008, esse mercado cresceu rapidamente. Hoje, o crédito privado movimenta algo próximo a 3 trilhões de dólares no mundo. Algumas das maiores gestoras globais atuam neste mercado: Blackstone, Apollo, Ares, Blue Owl e BlackRock, financiando milhares de empresas. Existem algumas razões pelas quais o crédito privado atrai tanto capital. Primeiro, juros mais altos. Empresas que recorrem a esse tipo de financiamento geralmente pagam taxas maiores. Segundo, fluxo de renda previsível. Muitos desses fundos distribuem pagamentos regulares aos investidores. Terceiro, diversificação. Esses ativos não estão diretamente ligados ao mercado de ações. Isso faz com que muitos investidores vejam o crédito privado como uma forma de diversificar a carteira. Mas existe um detalhe, e esse detalhe raramente aparece nas apresentações de investimento. Os empréstimos feitos por esses fundos são privados. Isso significa que eles não são negociados em bolsa. Isso cria uma característica importante: eles são ativos ilíquidos. Em outras palavras, não podem ser vendidos rapidamente no mercado. Imagine que você emprestou dinheiro para um amigo e combinou receber em 5 anos. Esse contrato não pode ser vendido facilmente para outra pessoa. Ele fica preso até o pagamento. Muitos ativos de crédito privado funcionam assim. E aqui aparece uma preocupação. Alguns fundos oferecem aos investidores a possibilidade de resgatar o dinheiro periodicamente, mas os ativos do fundo são empréstimos de longo prazo. O investidor pode querer sair rapidamente, mas o ativo não pode ser vendido rapidamente. Essa diferença entre liquidez prometida e liquidez real é um dos principais riscos desse mercado. Nos últimos anos, alguns fundos começaram a enfrentar pressão de resgates. Investidores pediram para retirar capital, e os fundos tiveram que limitar retiradas. Isso aconteceu em alguns fundos ligados às gestoras globais, entre elas BlackRock, Blackstone, Blue Owl. É importante entender que isso não significa necessariamente um colapso, mas revela algo estrutural sobre esse tipo de investimento. Fundos de crédito privado investem em ativos como empréstimos corporativos, financiamentos estruturados, dívidas privadas. Esses ativos não são negociados livremente em mercado secundário, ou seja, não podem ser vendidos rapidamente. Aqui aparece outra preocupação. O investidor pode querer sair rápido, mas o ativo não pode virar dinheiro rápido. Imagine um fundo que possui 100 empréstimos feitos para empresas. Esses empréstimos têm prazo de 5 ou 7 anos. Agora imagine que vários investidores do fundo decidem resgatar seu dinheiro ao mesmo tempo. O gestor do fundo tem 3 opções. 1. Vender ativos rapidamente mesmo com grande desconto. 2. Usar caixa disponível. 3. Limitar temporariamente os resgates. Se ele vender rápido demais, pode destruir o valor do portfólio e enfrentar rentabilidades negativas. Se usar todo o caixa, pode comprometer a estrutura do fundo. Então, muitos fundos utilizam um mecanismo previsto em regulamento: limitar resgates. Esse mecanismo é chamado de Redemption Gate. Funciona assim: o fundo estabelece o limite máximo de saques em determinado período. Se os pedidos ultrapassarem esse limite, parte dos investidores precisa esperar o próximo período. Foi isso que aconteceu com o fundo da BlackRock. O regulamento previa limite de 5% do patrimônio por trimestre. Os pedidos chegaram a cerca de 9,3%, e parte dos saques ficou para ciclos futuros. Isso permite que o gestor venda ativos gradualmente, sem provocar uma liquidação desordenada. Mas o que houve para tantos pedidos de resgate? Nos últimos anos, 2 fatores começaram a pressionar esse mercado. Primeiro, juros mais altos. Quando os juros sobem, muitas empresas passam a ter mais dificuldade para pagar suas dívidas. Segundo, investidores buscando liquidez. Simplesmente decidiram reduzir exposição a ativos de baixa liquidez. Quando muitos investidores pedem resgate ao mesmo tempo, os limites estruturais do fundo aparecem. Aqueles mecanismos existem exatamente para evitar algo pior. Isso poderia provocar uma espiral de queda de preços. Portanto, paradoxalmente, limitar resgates às vezes é uma forma de proteger os investidores que permanecem no fundo. Mas isso também revela algo importante. Enquanto o dinheiro entra no sistema, a liquidez parece abundante. Quando o dinheiro tenta sair, descobrimos quão líquidas as estruturas realmente são. A crise de 2008 também revelou um problema de liquidez. Naquele momento, muitos ativos financeiros pareciam líquidos, até que o mercado descobriu que ninguém queria comprá-los. No crédito privado, a situação é diferente, mas a pergunta estrutural é parecida. O que acontece se muitos investidores quiserem sair ao mesmo tempo? Essa pergunta não significa que o sistema vai quebrar, mas é exatamente esse tipo de pergunta que revela onde estão as fragilidades. Esse tipo de estrutura não existe apenas nos Estados Unidos. Outros países também possuem mercados de crédito fora do sistema bancário tradicional.
No Brasil, empresas também captam recursos diretamente por debêntures, CRI, CRA e FIDICs. E quando empresas entram em dificuldade, esses títulos são afetados. O Brasil viveu vários episódios desse tipo, e é exatamente isso que vamos analisar agora. Vimos que no cenário americano o crédito saiu dos bancos e passou para o mercado financeiro. No Brasil, o desenho institucional é diferente, mas a lógica do crédito é a mesma. Empresas precisam de capital para operar e crescer. Esse capital pode vir de bancos, mas também pode vir do mercado. E quando vem do mercado, a dívida da empresa deixa de ser apenas um contrato entre duas partes. Ela vira um ativo financeiro distribuído entre milhares de investidores. E quando esse ativo entra em crise, o problema deixa de ser apenas da empresa. Ele se espalha pelo sistema. No Brasil, empresas podem se financiar por meio de instrumentos de dívida emitidos no mercado de capitais. Entre os mais comuns estão debêntures, CRI, certificados de recebíveis imobiliários, CRA, certificados de recebíveis do agronegócio, FIDICs, fundos de direitos creditórios. Na prática, esses instrumentos funcionam como empréstimos feitos pelo mercado. Em vez de um banco emprestar todo o dinheiro, vários investidores emprestam pequenas partes. Imagine que uma empresa precisa levantar R$1 bilhão. Ela poderia pedir esse dinheiro a um banco, mas também pode dividir essa dívida em milhares de pedaços. Cada pedaço vira um título negociável, e milhares de investidores passam a financiar a empresa. Isso democratiza o acesso ao capital, mas também espalha o risco. Enquanto a empresa paga juros e principal, tudo parece funcionar perfeitamente. Mas empresas enfrentam ciclos, mudança no mercado, queda de receita, aumento de custos, problemas de gestão. Quando a empresa começa a ter dificuldade para pagar suas dívidas, o mercado entra em outro modo. Não é mais uma discussão sobre retorno, é uma discussão sobre sobrevivência financeira. Quando a situação se agrava, a empresa pode recorrer à recuperação judicial. Esse é o mecanismo previsto na legislação brasileira para permitir que empresas reorganizem suas dívidas sob supervisão da Justiça. A Lei 11.101 de 2005 rege esse processo e também a recuperação extrajudicial. Durante esse processo, execuções podem ser suspensas. Credores passam a negociar coletivamente. A empresa apresenta um plano de reestruturação. Esse plano pode incluir alongamento de prazos, descontos nas dívidas, mudança de garantias, conversão de dívida em participação. Em outras palavras, a dívida deixa de ser um título de renda fixa e vira uma negociação para sua própria sobrevivência. Já na recuperação extrajudicial, a empresa negocia diretamente com seus credores, fora do rito completo da recuperação judicial. É um processo potencialmente mais rápido e menos litigioso, mas o efeito econômico é parecido. O fluxo prometido originalmente deixa de ser certo, e o risco precisa ser recalculado. Aqui existe um ponto que muitos investidores não percebem. O prejuízo não começa apenas quando a empresa quebra. Ele pode começar antes, quando o mercado passa a duvidar da capacidade de pagamento. Nesse momento, os títulos começam a perder valor. E se esses títulos estão dentro de fundos, as cotas desses fundos podem sofrer, mesmo antes do desfecho final da reestruturação. Quando uma empresa relevante entra em estresse financeiro, o impacto raramente fica concentrado. Ele pode atingir debenturistas cotistas de fundos de crédito, fundos multimercado, fundos de previdência, investidores institucionais, investidores pessoa física. Ou seja, o problema de uma empresa pode virar um problema de portfólio para milhares de pessoas que nem sabiam que estavam expostas. Nos últimos anos, vimos casos como Americanas, Light, AgroGalaxy e Oi. Mas recentemente, 2 novos episódios trouxeram o tema novamente ao centro das discussões. O Grupo Pão de Açúcar entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar aproximadamente 4,5 bilhões em dívidas financeiras. O objetivo foi reorganizar passivos e ganhar tempo para ajustar a estrutura de capital. A Raízen também entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, envolvendo aproximadamente 65 bilhões em dívidas financeiras. Mesmo sendo uma empresa de grande porte e relevância no setor de energia e biocombustíveis, a combinação de alavancagem, juros altos e pressão operacional levou a companhia a renegociar sua estrutura de capital. Esses episódios mostram que crises de crédito não acontecem apenas em empresas frágeis. Elas atingem companhias grandes e conhecidas, e o impacto atravessa todo o sistema financeiro. Assim como em 2008, quando ativos entram em estresse, aparece outro problema: a liquidez. Muitos fundos oferecem aos investidores a possibilidade de resgatar dinheiro periodicamente, mas os ativos dentro desses fundos, empréstimos corporativos e títulos privados, nem sempre podem ser vendidos rapidamente.
Se muitos investidores pedem resgate ao mesmo tempo, o gestor precisa tomar decisões difíceis, como vender ativos com grande desconto, usar o caixa disponível, limitar temporariamente os resgates, exatamente como já está ocorrendo lá fora. Isso não significa necessariamente quebra do fundo, mas revela algo importante. O ativo não consegue obedecer ao medo do investidor na mesma velocidade. Aqui aparece outra preocupação que muita gente ignora. Muitos investidores acreditam que não estão expostos a esse tipo de risco, porque nunca compraram diretamente uma debenture, mas na prática podem estar expostos por meio de fundos de crédito, fundos multimercado, fundos de previdência, carteiras de renda fixa com crédito privado. Ou seja, a pessoa acha que está em algo conservador, mas o risco de crédito está lá, mesmo que o fundo seja classificado como conservador e de baixa volatilidade. Parte do dinheiro dela pode estar financiando algumas empresas, e quando essas empresas entram em crise, o impacto pode aparecer na cota do fundo. Muita gente pergunta apenas: quanto rende? Quase ninguém pergunta: quem está devendo? Qual é a garantia? Qual é a liquidez real? Essas perguntas são fundamentais para entender o risco antes que a estrutura falhe. De acordo com o nosso triângulo financeiro, esse episódio revela 3 forças fundamentais do dinheiro. Estrutura. O mercado transforma dívida corporativa em produto de investimento. Isso aumenta a eficiência em tempos bons, mas também acelera a transmissão do risco em tempos difíceis. Comportamento. Investidores buscam retornos maiores e muitas vezes subestimam riscos estruturais, enquanto o rendimento parece estável. O desejo pelo lucro cega para o perigo. Consciência. O maior erro não é investir em crédito privado. O maior erro é confundir produto de renda fixa com produto sem risco. Crédito privado pode pagar bem por muito tempo, mas quando a estrutura falha, ele cobra tudo de uma vez. No mercado financeiro, as crises raramente começam onde o investidor está olhando. Elas podem começar onde o risco foi escondido. Foi assim em 2008. Elas podem começar onde falta liquidez. Também foi assim em 2008. Pode ser apenas coincidências. Quando a bolha estoura, elas não estão apenas na empresa, estão nos fundos, nas cotas, nas carteiras e muitas vezes no patrimônio de quem acreditava estar longe demais para ser atingidos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Bem-vindos a J Finanças. Curta, compartilhe para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica. J Finanças, educação financeira sem enrolação.